Salve, galera! Vim dar um retorno aqui para vocês daquela história de quem teria a culpa no confronto que está tendo agora na guerra, né, entre palestinos e judeus. Bem, já começa uma coisa para ser explicada logo de primeira para a gente não ter muita dúvida. Essa guerra não é de palestinos contra judeus, não é de judeus contra palestinos, não é nem mesmo de judeus contra árabes. Essa guerra é do Estado de Israel contra o grupo do Hamas. Eu sei que tem essa discussão muito grande. O grupo terrorista do Hamas. Realmente, o Hamas é complicado porque ele tem um braço terrorista, onde que ele tenta se fazer ouvir pela força, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma parte assistencialista que é base para a sobrevivência do povo palestino naquela região. Não estou aqui passando pano. O que o Hamas fez como ataque terrorista foi absurdo. É muito sim. A gente tem que criticar essa parte, mas aí a gente vem para uma segunda parte que está sendo essa contraofensiva, essa resposta de Israel, que também está sendo desproporcional. Quem perde com isso? Sempre a população civil. Quem foi atacado pelo Hamas foi a população civil. E numa desculpa de fazer uma contraofensiva contra o Hamas, Israel também está atacando a população civil. E o primeiro ponto que a gente deveria pensar é o porquê dessa guerra, porquê dessa luta. Na minha opinião, os pontos que são mostrados, eles são os pontos mais visíveis, mas eles são extremamente rasos e até mesmo eles são muito recentes. Essa briga entre o Estado de Israel contra organizações árabes, organizações persas, organizações turcas, pois sim, não são somente árabes. Quando se fala em Irã, nós estamos falando de persas. Quando se fala em Turquia, a gente está falando de turcos, de otomanos. Não é algo homogêneo no Oriente Médio todos serem árabes, como muitas vezes é levado para nós. Sim, os palestinos são árabes. Aí você tem ali do lado o Egito, que é uma nação africana, com uma maioria muçulmana, mas já não é árabe também. Então, a forma que é passada a informação para nós, muitas vezes ela é muito rasa, ela é muito pouca. E a gente querer falar que isso é uma luta religiosa, bem, não é. A religião naquela região, ela está presente como essa luta há pouco mais de 2000 anos. Os árabes tinham suas fés variadas. Nasceu uma primeira fé monoteísta, dessas grandes que nós conhecemos, né? Que tem esse Deus bíblico como referência, que foi o judaísmo. O primeiro embate nem foi contra os árabes, né? Nem foi contra os muçulmanos, melhor dizendo, foi contra os cristãos. E posteriormente, com a criação do islamismo por Maomé, se teve essa terceira grande religião. Mas aquela região ali, ela é muito mais complexa do que isso. É uma região que tentam nos convencer que as guerras são por questões religiosas ou por questões do petróleo. Como eu falei, questão religiosa, ela até tem, né, uma história já longa de mais de 2000 anos. A questão do petróleo é muito mais curta, pouco mais de 150 anos. Essa questão só veio a ser importante após a industrialização mundial e principalmente a industrialização europeia.
Então é algo relativamente recente na história e tentam nos pregar que isso é o ponto mais importante ali. E por fim, algo mais recente ainda, que tem aí 70 anos, esse a gente está ouvindo bastante falar das datas, que é a criação do Estado de Israel, imposto pela ONU e rechaçado por palestinos. Só para situar um pouco melhor isso, é você comparar que você tem a sua propriedade, a sua casa, o seu lugar, e alguém que não é você decide colocar uma população que já não tinha mais laços populacionais, né, com a região, dentro do que antes era seu. E você é obrigado a aceitar. É mais ou menos por isso que os palestinos passam. Eu entendo que muitas vezes é muito complicado a gente criticar os judeus, né? Porque foi um povo extremamente agredido durante toda a história. E aí nós trazendo de novo para algo um pouco mais próximo, para que fique mais fácil da gente tentar visualizar todo o massacre que houve com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E nesse ponto, a gente chega em algo que me parece muito curioso. Existem pensadores que defendem que muitas vezes o oprimido, quando ele ganha algum poder, ele se torna opressor. Eu acredito que isso é muito bem ilustrado no que está acontecendo hoje naquela região do Estado de Israel e da Palestina. O povo judeu foi extremamente oprimido durante toda a história e com isso conseguiram a criação de um Estado. E esse Estado, após a sua criação, se tornou opressor, criando inúmeras barreiras aos árabes palestinos, agredindo, invadindo. E agora, hoje, nós temos o povo palestino como o oprimido. Qual o meu medo? Que com o andar das coisas se crie realmente um Estado e esse Estado se torne também opressor, como está ocorrendo nesse momento com a organização Hamas. A partir do momento que ela ganhou um poder, ela está se tornando opressora. Já é opressora do seu próprio povo, pois nem todos os palestinos concordam com as atitudes do Hamas, e está se contrapondo contra um Estado opressor, que é o caso de Israel. Eu acredito que vocês estão vendo o quão complexo é isso. Mas a principal razão de toda essa guerra acontecer ali não é a religião e não é o petróleo, como eu já deixei claro aqui. E aí muitas vezes vem a pergunta, poxa, mas então qual seria a razão? Aquela região do Oriente Médio é o berço da civilização. E o contato entre as civilizações, o comércio entre as civilizações, desde sempre passou por aquela região. É por ali que passavam as riquezas do Oriente com destino à Europa, e é por ali que continua passando uma grande porção do comércio mundial. Você tem ali o Canal de Suez, que foi uma das grandes obras do século XIX e do século XX, o escoamento das riquezas do Oriente para a Europa e também da parte de produtos industrializados da Europa em retorno ao Oriente, pois a Europa era o grande braço da industrialização. Hoje, esse rumo está um pouco
diferente, onde os produtos escoam do Oriente dos mercados consumidores europeus, mas aquela região ainda continua sendo um lugar de passagem. Eu tenho a visão que essa guerra é muito mais por esse espaço do que por suas riquezas. É a passagem das riquezas por aquele local. E isso é muito anterior a qualquer um dos outros assuntos que a gente tenta tocar, que seja o religioso, que seja o do petróleo, ou até mesmo a criação de nações que antes não existiam. Eu ainda não respondi, né? Quem é o culpado? Se são os judeus, se são os palestinos, se é o Estado de Israel, se é a organização Hamas. Só quis explicar a complexidade disso, porque, na minha opinião, o culpado pelo que está acontecendo hoje, de forma um pouco mais pontual, são os governos europeus, que sempre tiveram aquela região como um protetorado, como um lugar colonizado por eles. E principalmente a culpa é de França e de Inglaterra, que após a Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, transformaram aquele lugar em uma grande disputa, tentando criar estados onde nunca existiam, separando populações e povos por uma linha riscada no chão, e não pela forma que eles se enxergavam, obrigando muitas vezes que eles se misturassem quando eles não queriam. O assunto é muito mais complexo. Se você quiser que eu explique essa parte, deixe o seu like, acompanhe, segue por favor, que eu ainda tenho muito o que falar sobre isso. Obrigado por ter me ouvido até agora.